Olá! Nesse curso a gente vai estudar as características da luz em função da fotografia. A gente vai estudar um pouco dos tipos de fontes de luz incandescentes, fluorescentes, os LEDs. A gente vai estudar a intensidade das fontes de luz e aqui a gente vai estudar como medir múltiplas fontes de luz e como regular isso. A qualidade das fontes de luz, ou seja, se elas provocam sombras mais duras ou mais suaves, a dispersão luminosa, se a gente tem refletores ou se a gente tem algum tipo de anteparo na frente, a luz rebatida, enfim, isso vai mudar a forma como a luz se dispersa no espaço e como que a gente mede isso e calcula, como que a gente regula a dispersão da fonte de luz. A direção das fontes de luz, ou seja, onde que eu coloco elas em função do que eu estou fotografando. E por último, vamos estudar as técnicas mais importantes para a gente manter a qualidade num trabalho com chroma key, aquele fundo verde que a gente usa para fazer boa parte das composições de efeitos especiais. Muita atenção nesse recado. Eu sou o Bruno Baltarejo, coordenador de cursos aqui do portal AVA Makers, e neste aulão você vai aprender os fundamentos da iluminação. Vai entender também as diferenças do efeito da luz de acordo com o seu posicionamento e inclinação, e como montar um setup completo de luz de 3 pontos, um dos principais setups de luz que você pode utilizar em qualquer situação, e também como iluminar profissionalmente para chroma key. Mas para isso você precisa assistir essa aula até o final, para entender todos os conceitos apresentados pelo professor João Castelo Branco e conseguir aplicar isso na sua carreira profissional. Agora é atenção total na aula. Bom curso! A primeira luz que a gente tem que comentar quando a gente começa a estudar os tipos de luz diferentes é a nossa maior fonte de luz de todas, que é o Sol. Apesar da representação pictórica do Sol, muito em geral ser como algo amarelo, a percepção dessa luz é o que a gente tem como uma luz branca, de fato. A gente tem uma série de fontes de luz que a gente chama de luz incandescente, que elas são feitas por qualquer tipo de incandescência, né? A gente aqui tem lâmpadas, por exemplo, a lâmpada mais comunzinha que tinha antigamente, que é a lâmpada de filamento de tungstênio. Ela é feita por um metalzinho ali dentro, que chama tungstênio, e faz um filamento, e quando a gente põe energia elétrica fechando o circuito ali, ela entra em incandescência e faz uma luz que está ali a 2.800, 3.000 Kelvin, mais ou menos, dependendo da lâmpada. Aqui nós temos uma outra lâmpada também de filamento de tungstênio, mas essa aqui é uma halógena, ou seja, vocês veem que tem duas camadas ali de vidro e lá dentro tem uma que tem um gás que faz com que eu consiga aumentar a temperatura interna do tungstênio e assim eu consigo aproveitar mais energia luminosa. Isso vai levar ela lá para de 2.800 que estava aquela outra para que 3.200 Kelvin. Essa é uma outra halógena que vai dentro de um Fresnel, a gente vai ver depois esse Fresnel. Aqui a gente tem um Par 64, que é uma lâmpada muito parecida com essa aqui, uma lâmpada halógena, já montada, ela vende assim ela já vem montada dentro de um refletor parabólico. A gente vai, quando estudar a história da dispersão da luz, a gente vai estudar os refletores parabólicos também. As lâmpadas incandescentes era a tecnologia que até bem pouco tempo atrás dominava o mercado de iluminação, mas com a aparição das lâmpadas fluorescentes e melhoria das lâmpadas fluorescentes logo depois dos LEDs, ela foi caindo cada vez mais em desuso. É uma tecnologia que já não faz tanto sentido, porque a gente perde muita energia elétrica em temperatura. Ela perde muito porque ela gera muita temperatura e pouca luz, proporcionalmente. Então é uma tecnologia que a gente não tem usado, na verdade tem usado cada vez menos. Aqui a gente tem uma fonte de luz fluorescente. As lâmpadas fluorescentes, elas também estão caindo em desuso. Elas, durante algum tempo, ali nesse período de transição para o LED, em algum momento, elas ganharam o mercado. As lâmpadas, vocês devem ter experiência num passado próximo, em que as lâmpadas das casas eram todas desse tipo, né? Lâmpadas fluorescentes. Essa aqui é uma lâmpada de bulbo, né? Que você põe num bocal comum.
mas tinham as de tubo, as tubulares também, ainda tem, né? Ainda se usa muito, mas cada vez menos. Essas, eu acho que mais do que as incandescentes, vão cair em desuso mesmo. É uma tecnologia que está ficando obsoleta, assim. A não ser para usos muito específicos, porque também ela gera, às vezes, tipos de onda para usos científicos, que eu nem sei dizer quais todos, mas assim, ainda se usa esse tipo de tecnologia. Mas para o uso doméstico e mesmo para o uso profissional no cinema, elas estão cada vez mais em desuso. A gente vem para os LEDs, né? Os LEDs agora dominaram o mercado e tendem a dominar cada vez mais, né? Então aqui a gente tem uma série de tipos de LED diferentes, então painéis de LED, lâmpadas de LED que imitam as lâmpadas de tungstênio, as lâmpadas de LED que têm substituído em casa, né? As lâmpadas de casa, cada vez mais é isso aqui que tá entrando. Enfim, as lanternas passaram a ser de LED, antigamente elas eram de filamento de tungstênio, agora são de LED. Os LEDs que a gente põe tipos de modificadores e, enfim, o que a gente usa muito em cinema, a gente põe refletores, a gente põe difusores na frente, então elas têm toda a estrutura para a gente colocar esses modificadores na frente. E um tipo de LED que está entrando no mercado e com muita presença, e cada vez mais, vocês vão ver isso aqui, que são as chamadas lâmpadas inteligentes, né? Ou seja, essa aqui é uma lâmpada de bulbo, que você rosqueia lá no bocal da sua casa, e você consegue controlar ela por aplicativo e entra já nessa geração de internet das coisas, você consegue, enfim, controlar ela por Wi-Fi, aplicativos e mudar o clima da sua casa de longe, inclusive, à distância. No cinema, elas estão sendo muito usadas porque facilita muito você encher o set disso aqui e você consegue também controlar o set no celular, na palma da mão. Então é muito interessante. Mesmo esses LEDs de cinema, eles já estão vindo, as gerações mais modernas, com efeitos, também com a possibilidade de você ligar eles no celular, numa rede Wi-Fi, ou num computador mesmo, né? Através de redes DMX, você consegue criar redes enormes e controlar um set inteiro numa mesa ou num computador, ou até mesmo na palma da tua mão no celular, né? Então isso está sendo meio que o futuro. Agora a gente já pode testar um pouco dessa história da intensidade com o dimmer, né? Esses LEDs, eles têm a facilidade de ser dimmerizáveis, ou seja, eu consigo diminuir a intensidade e aumentar a intensidade. Aqui ele está em 100% da intensidade dele. Vamos para 50%, Magnus? $50? 50. Então a gente vê que a gente tirou um ponto de luz, ou seja, 50% é um stop, né? Diminuímos um stop. Aí, se a gente quisesse voltar para a situação inicial, a gente teria que ou voltar para o 100%, ou a gente poderia abrir um stop de diafragma. Então agora a gente abriu um stop de diafragma e compensou aquele stop que a gente perdeu porque dimerizou. Vamos fazer isso mais uma vez? A gente está em 50%, vamos para 25%. Vamos lá para 25%, Magnus. Agora, para a gente chegar de volta no cinza médio aqui, a gente tem que chegar lá no IRE e em 50% de novo, e isso vai ser ganhar um stop de diafragma. Vai lá, Fê. Então, estávamos em 50%, fomos para 25%, mais um stop que a gente perdeu, abrimos um stop no diafragma e compensamos. Novamente estamos com o IRE lá em 50% no cartão cinza. E assim por diante, a gente poderia perder mais um stop no 12%, depois o próximo seria 6%, depois 3%, e aí, assim, enfim, aí a gente chegaria no limite da dimerização desse LED. Assim. Então, dessa maneira a gente pode ir controlando a intensidade de cada fonte de luz, né? A gente vai discutir a potência das fontes de luz. Aqui na nossa frente a gente tem um Fresnel de tungstênio de 1000 watts.
ou seja, ela consome 1000 watts de potência de energia elétrica. Então, ela entrega uma certa quantidade de luz. Quando a gente está falando de lâmpadas do mesmo tipo, né, ou seja, lâmpadas halógenas de tungstênio, vai ser meio semelhante à quantidade de luz que elas entregam. Então a gente vai comparar esse Fresnel de tungstênio de 1000 watts com outras fontes de LED. Então a gente repara aqui que o cartão cinza é essa área, aqui, quer ver? Mexe ele um pouquinho para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então a gente repara que ele está bem no cinza médio, né? Então a gente está lá, o cinza médio. Você vê que a parede é um pouquinho mais clara, né? Mas tudo bem. Eu vou fotometrar lá. Eu estou passeando assim para ver onde o ponto que tem mais luz, né? Seria bem no meio do foco, assim. Então está dando 8.0 e 3 décimos. Vamos comparar isso com uma fonte de LED. O LED, assim, via de regra, ele vai estar mais ou menos 10 vezes mais luz na mesma quantidade de energia elétrica que ele consome. Então, um LED de 100 watts daria mais ou menos um pouquinho menos, na verdade, em geral, 8, 10 vezes assim, um Fresnel de tungstênio de 1000 watts, né? Ou seja, 100 watts, o outro 1000 watts e ele tem que entregar mais ou menos a mesma luz. Vamos fazer esse teste, vamos ver se ele entrega mais ou menos a mesma luz. Eu vou tentar manter a dispersão da luz meio parecida. O Fresnel tem essa capacidade, é bacana, a gente vai discutir isso mais para frente. Então estava dando 8.0 e 2 ou 3 décimos, né? Esse está dando 8.0 e 7 décimos, ou seja, um pouquinho mais de luz. Pouquinha coisa. Tipo, 3 décimos a mais de luz. Quer ver? Põe lá o cartãozinho cinza, vamos ver. Mais no meio. Entra mais. Aí. Deu meio stop de diferença. Então, quer dizer, muito parecido, né? Ou seja, entrega um pouquinho a mais de luz, sei lá, 25% a mais de luz, mas também tem que a dispersão não é exatamente a mesma, porque, enfim, muda o tamanho da fonte de luz, muda o tipo de lente Fresnel, é uma lente Fresnel, mas o sistema é um pouquinho diferente, então vai mudar um pouco a dispersão, e então esse meio pontinho pode ser daí, assim, né? Então, quer dizer, tá bem parecido mesmo, assim, o de 1000 de tungstênio com o de 120 de LED, né? A gente repara a diferença de potência entre duas coisas, enfim, de tecnologias diferentes. Esse LED também, ele é uma temperatura de cor diferente, então vocês reparem, só por curiosidade, mas repararam que essa luz ficou bem azul. A gente estava com o balanço de branco feito pro Fresnel de tungstênio, né, que está a 3.200 Kelvin, e daí quando a gente veio para cá, a gente está a 5.500, então ficou bem azul a imagem aqui, né, só por isso. A gente vai ver a dispersão das fontes de luz. Quando a gente tem uma fonte de luz aberta, ou seja, uma luz que não tem nenhum tipo de modificador, ela vai se dispersar no espaço num nome que parece estranho à primeira vista, que é a que a gente chama da lei do inverso do quadrado da distância. O que isso significa? Que cada vez que eu dobro a distância da fonte de luz, do que essa fonte de luz está iluminando, né, eu dobro a distância, eu perco 4 vezes a quantidade de luz. Então, a gente vai ver isso acontecer. 4 vezes é 2 stops, ou seja, dobro a distância, eu vou perder 2 stops de luz. Basicamente é isso que acontece. Vamos ver isso acontecer na prática, né? Então aqui eu estou iluminando ela com um painel de LED aberto, sem nenhum modificador. Então olha lá, vamos ajeitar o cartão de cinza bem certinho ali no meio do waveform. Estou lá com o diafragma em F2. Estou com o diafragma em F2. Vamos caminhar, gente. Então, vocês reparem aqui na waveform que ela foi lá para cima, né?
ela ficou muito mais clara. Conforme ela se aproxima da fonte de luz, ela ficou muito mais clara, né? Vamos ajeitar essa exposição lá no waveform para ver. Ó, fechei bastante o diafragma, pum, bati lá no meio de novo. Bati no meio, estou em diafragma 4, F4. Ou seja, 2, 2, 8, 4, dois stops, né? Ela estava inicialmente, o ponto inicial, ela estava a 8 metros da fonte de luz e ela caminhou para 4 metros da fonte de luz. Ou seja, ela andou, ficou na metade da distância e a gente ganhou 2 stops de luz, né? 2 stops de luz, exatamente a regra do inverso do quadrado da distância, né? Então a gente constatou aqui a regra na prática. Agora vamos pegar o 120D da Aperture, que é um LED, com uma lente Fresnel. Vamos primeiro, antes disso, vamos ver o que ele faz, qual que seria a diferença de luz sem a lente Fresnel. Vamos tirar essa lente Fresnel primeiro, para a gente ver a diferença da dispersão sem nada, com a lente aberta, para ver se mantém a mesma regra lá. Então tá, lá no waveform a gente está em 50% de RE, e no cartão cinza, né? Você mexe pra gente o cartão para um lado e para o outro, assim. Põe lá de novo, para lá. Aí, deixa eu ajeitar certinho aqui. Tá lá, 5.6, beleza. Agora vamos caminhar lá pro... Ó, fomos lá para cima, 5.6, pronto. Então aqui a gente está em 11, então foi exatamente os 2 stops que a gente tinha constatado no outro também, né? Ou seja, uma fonte de luz aberta está perdendo a mesma quantidade de luz. Quando ela vai de 8 metros para 4 metros, a gente ganhou 2 stops de luz, né? Agora vamos ver o que acontece quando a gente coloca uma lente Fresnel. Vamos ver a mesma diferença de luz quando a gente põe a lente Fresnel. O que está acontecendo com a lente Fresnel? Eu estou pegando esses raios de luz que são abertos e eu estou colocando uma lente que foca eles, ou seja, que coloca eles numa direção mais próxima. Na verdade, o conceito de foco não é bem esse. A gente chama genericamente de foco porque ela fecha mais os raios de luz, né? Na verdade, a lente Fresnel não vai conseguir exatamente o que a gente chamaria de foco em fotografia, que seria convergir os raios de luz para um ponto, né? Então a gente não teria exatamente o conceito de foco. Mas a gente vai deixar mais retos, um pouco, tentar tender a esses raios de luz ficarem mais paralelos, ao invés de eles se dispersarem como numa fonte de luz aberta, né? Vamos ver o que acontece com a lente Fresnel. Vamos lá. Beleza, achei. Vamos lá ver o cartão cinza lá, que é isso aqui, o cartão, né? Mexe ele para a sua esquerda e para a direita. Aí, aqui a gente vê bem certinho ele, tá difícil de ver porque o fundo é cinza também, né? Tá aqui. Então, estamos com o diafragma em 16. Deixa eu soltar aqui tudo. Pode caminhar. Então, a gente foi lá de 16 para 22, faltou um pouquinho, vou ter que ganhar de ISO. Aí, ó. Então, ó, a gente estava em 16, a gente foi para 22, então um stop, e eu tirei mais um tercinho no ISO, então foi um stop e um terço, né? Ao invés dos 2 stops que a gente tinha ganhado quando estava sem a lente Fresnel. Ou seja, a gente ganhou aí nessa, por conta da diferença de dispersão da fonte de luz, a gente ganhou 2 terços de stop, enfim, porque a luz está mais concentrada. Vamos, por último, testar o elipsoidal. Vamos ver o que vai acontecer com o elipsoidal. O elipsoidal tem uma série de lentes que foca bastante a luz. Vamos ver a dispersão, como é que acontece no elipsoidal. Tá. Então a gente está ali um pouquinho antes do 8. Um pouquinho antes do 8. Vamos lá, Gi?
Então a gente está com um pouquinho depois do 11. Assim, vamos pensar aí um stop e um terço, assim, que a gente perdeu de luz. Então a gente vê que aqui a gente foi um pouquinho mais de um stop que a gente ganhou de luz. Ou seja, a gente vê que a dispersão do elipsoidal é bem menor, assim, né? A dispersão do elipsoidal, sim, a gente ganhou bastante, assim, um stop e um terço, né? Ou seja, a gente perdeu pouca luz no meio do caminho, ou seja, aquela lei do inverso do quadrado da distância já não conta mais aqui, porque a gente tem os raios de luz mais concentrados. Os raios de luz ficam bem focados lá, né? Ou seja, a gente vê a marquinha das fontes de luz, né? Deu para entender qual que é a questão, né, da dispersão. Isso é um problema, a dispersão é um problema muito grande no set, assim, uma questão, né, que a gente tem que lidar todo momento no set, sobretudo quando a gente tem movimentação de atores, e isso acontece a todo momento, de atores ou personagens, né, de documentário, que se aproximam e se distanciam em relação às fontes de luz. Porque conforme a pessoa se mexe, a luz nelas muda muito, né? Então, quanto mais distante eu tenho as fontes de luz do que eu estou iluminando, em termos desse problema de manter uma liberdade para o que a gente chama de mise-en-scène, né? Ou seja, para a movimentação dos atores no set, é melhor, ou seja, ter a luz mais distante. Porque se a figura dá um passinho para lá, um passinho para cá, eu não mudo muita coisa, né? Se eu estou com a fonte colada no ator, ele dá um passinho para lá, isso pode ser, por exemplo, se a fonte de luz está a 2 metros, se ele andou 1 metro, eu ganho 2 pontos de luz, né? 2 stops de luz, pensando nessa regra do inverso do quadrado da distância, né? Ou seja, 2 stops. Isso é muita coisa, né? Então é melhor eu distanciar. E também fontes de luz que têm esse tipo de refletor parabólico ou uma lente Fresnel também ajudam a gente nisso, porque também faz a gente diminuir a quantidade de dispersão das fontes de luz. E aí facilita a gente dar mais liberdade no set para as pessoas não terem que ficar engessadas sem poder dar um passinho para o lado porque vai mudar a exposição. Antes de a gente continuar a aula, deixa eu só te contar. Esse aulão ele é parte de um dos mais de 200 cursos disponíveis lá no AV Makers. O AV Makers é uma escola de audiovisual com assinatura on demand. Sabe aquela tipo Netflix? Onde você assina por um preço baixinho e tem acesso a todos os conteúdos. Ou seja, além do conteúdo dessa aula, você vai ter acesso a diversos cursos e formações nos diversos temas, como cinema, edição de vídeos, direção de fotografia, do básico ao avançado, filmmaking, tratamento fotográfico, pós-produção em geral, como motion graphics, color grading, VFX. Só na formação de direção de fotografia você encontra mais de 60 horas de conteúdo, aprendendo como fazer iluminação em estúdio, iluminação externa, a coordenação da direção de fotografia, a coordenação da pós-produção, como trabalhar com HDR, os principais conceitos de composição para que você possa fazer uma direção de fotografia mais artística. E aqui eu tô falando só do começo, essa formação vai longe e você vai ter o conteúdo necessário para poder avançar na sua carreira e ser um diretor de fotografia profissional ou um filmmaker mais completo. E agora que eu já te apresentei o AV Makers, bora voltar para a aula? Vamos ver agora os rebatedores de luz. Os rebatedores são superfícies quaisquer, quanto mais clara, elas mais vão voltar a luz, que fazem esse movimento. A luz bate neles e rebatem, né? O rebatedor ele pode ser de uma superfície clara, branca, e ele também pode ser metálico, tipo como se fosse um espelho, uma superfície que a gente chama de especular. Se ele for uma superfície especular, ele vai refletir a luz como um espelho, né? Ele vai refletir a luz dura, sem difundir. Quando ele é um rebatedor branco ou metálico mais caneladinho, ele vai refletir a luz e difundir mais. Então, quer dizer, quanto mais metálico, quanto mais especular for a superfície, mais dura vai ser a luz que ele vai refletir. Porque daí ele vai fazer funcionar como um espelho, né? A luz vai sair, ela vai chegar numa direção e volta na mesma direção. Quando é um rebatedor como um rebatedor branco, tipo um isopor, ela vai chegar e no lugar onde ela incide, ela vai refletir para todos os lados. Então ele vai, ao mesmo tempo que rebate, ele também cria o mesmo efeito de um difusor, né? Ou seja, ele está rebatendo para todos os lados. Então vamos começar pelo branco,
que é o mais comum que a gente tem, que é o isopor. Vocês podem comprar numa casa de isopor, e aqui a gente prendeu com uma garrinha que a gente tem no estúdio, mas a gente poderia usar qualquer coisa, poderia ficar alguém segurando, poderia prender num tripé, enfim, enjambrar de alguma forma que vocês tenham na mão para fazer isso. Um jeito fácil de saber o melhor ângulo para eu rebater essa luz, quer dizer, a luz está vindo de lá e está incidindo aqui. Eu quero diminuir as sombras do lado de cá, então eu vou rebater uma luz para cá. Aí, tipo, dependendo do ângulo, eu posso pegar o rebatedor e estudar. Se eu tenho a luz do sol, vai ser fácil de eu ver, porque eu vou girar e vai ser fácil. Às vezes aqui não é tão fácil eu achar isso. Um jeito fácil é pegar um celular ou um espelho, qualquer coisa que reflita a luz, e fazer uma brincadeira assim, ó. Então eu sei que esse é o melhor ângulo para eu colocar o isopor. Eu tenho que colocar o isopor mais ou menos aqui, ó. Pode entrar aqui, Magnus, com o isopor, ó. Ele vai ficar bem retinho aí. Sem e com. Então esse é o rebatedor do tipo do isopor, né? Um rebatedor branco. Vamos colocar o prata. Esse aqui é um rebatedor que a gente brinca com o nome que a gente chama de sonrisal, porque ele é redondo assim, parece um sonrisal, que é um rebatedor prata, né? Então esse aqui vocês compram nas lojas de fotografia, não é caro, é relativamente barato. A Fernanda comprou esse aqui no AliExpress por R$10 e chegou em 4 meses na casa dela. E ele tem, de um lado é preto, mas é meio brilhante, não é muito útil esse preto aqui. Mas do outro lado vocês veem que é prata, que é dourado, né? Tem o branco aqui, que poderia funcionar no lugar do isopor, poderia funcionar esse lado branco aqui também. E vocês veem que aqui ele ainda tem um difusor. Eu ainda poderia usar ele no lugar, ao invés de usar o Tercron, eu poderia ter usado esse tecido aqui interno, né? Então, quer dizer, é bem útil isso aqui para ter no set, sempre bom. Isso. Põe e tira ele. Sem e com. Então vocês reparem que ele dá uma luz, ele vem bem mais luz, né, do que o branco, e tipo, reflete bastante luz. A gente quase que matou aquela sombra ali, quase que chega a mesma quantidade de luz que está do outro lado, chegou nela, e uma luz mais direta, né, uma luz menos difusa. Porque, enfim, porque ele reflete de uma maneira... Se a gente colocasse um espelho ali, seria ainda mais dura a luz, né? Então esses são os tipos de rebatedor que a gente usa mais frequentemente no set. Assim como a gente tem os rebatedores que fazem voltar a luz, a gente também pode falar de preenchimento, né? Ou seja, preencher as sombras, né? A gente usa muito essa palavra compensar ou preencher as sombras. A gente também usa um artifício, uma ferramenta que a gente chama de preenchimento negativo. Em inglês seria negative fill, né? Que o fill light é o preenchimento e o negative fill é o preenchimento negativo. A gente usa bastante. Que, na verdade, é um pano preto, né? A gente tem um pedaço de brim. É bom brim, porque o brim ele é bem opaco e relativamente barato. A gente consegue comprar, inclusive em muita quantidade. E eu, por exemplo, na minha fotografia, eu uso muito, assim, eu uso bastante preenchimento negativo. No estúdio não tem muita função o preenchimento negativo, porque a luz não reflete muito de volta, a gente tem recuo dentro do estúdio, né? Então não chega luz de volta, só chega luz de volta se eu quiser, se eu colocar um rebatedor. Então foi o que a gente fez aqui, a gente colocou um tecido branco ali, em cena, que está fazendo a função de um rebatedor, né? Um rebatedor branco, voltando luz nela lá. Mas vocês imaginam que isso poderia ser uma parede branca dentro de uma locação, né? Eu estou dentro da locação, tem uma parede branca e está voltando luz que eu quero aumentar o nível de contraste. Então eu vou tirar essa luz com um preenchimento negativo. Vamos colocar a bandeira lá? Então a gente vê que com a bandeira a gente ganhou bem mais contraste, né? Tem bem mais contraste. Então vocês reparam que essa bandeira ela tem uma curvatura, né? Eu poderia subir mais essa bandeira e colocar e fazer tipo uma cabaninha, né? Vamos fazer uma cabaninha.
Então eu poderia fazer assim, ou poderia fazer qualquer tipo de estrutura que eu fizesse isso numa externa para eu cobrir a luz que chega do céu, né, do céu azul ou do sol, e poderia fazer uma cabaninha protegendo para eu fazer sombra, poderia criar uma estrutura de fazer isso de cada lado, e aí eu teria preenchimento negativo dos lados e teria só a luz chegando de frente e de trás. Então às vezes você está numa externa e você nem precisa de luz, você trabalha, monta, faz a modelagem de luz só cortando, ou seja, só tirando luz, né? Quando a gente diz cortar é tirar. Então a gente só corta a luz. Então eu poderia fazer uma cabaninha de preto e fazer só com preenchimento negativo a minha modelagem de luz. Então é um negócio que a gente pode usar muito, né? Às vezes a melhor solução não é colocar uma fonte de luz. Muitas vezes a melhor solução é tirar a luz, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma parede muito perto do personagem e você quer aumentar a quantidade de contraste, pensa se vale a pena iluminar e aumentar o contraste porque eu estou botando mais luz, ou se vale a pena simplesmente botar um pano preto na parede branca e aumentar o contraste da cena dessa maneira. Então o preenchimento negativo é um negócio muito importante, muito bacana e que a gente tem que aprender a usar. Quando a gente vai posicionar uma luz, é muito importante que a gente saiba de onde ela está saindo e para onde ela vai. Quando a gente ilumina um personagem, uma pessoa, a gente consegue entender bem a modelagem, o que essa luz faz no rosto e no volume, né, dessa pessoa, nas formas, o nariz, o formato do rosto. Então, é bem importante a gente entender qual o melhor lugar para colocar essa luz, né? E para isso a gente, enfim, isso vai influenciar no volume, né, principalmente na relação de volume, e também quando a gente vai depois no espaço, mas a gente vai ver mais para frente, a profundidade do espaço, as camadas, enfim, cada dos cômodos. Mas aqui a gente vai se concentrar na iluminação de um personagem, né, de uma pessoa. A gente começou aqui com essa luz que é talvez a mais clássica das luzes, que é 45 graus da câmera e 45 graus para cima. Essa luz é a luz mais tradicional, assim. Ela mantém uma certa relação de contraste marcada entre um lado e outro, né? Então eu tenho luz de um lado, sombra do outro lado, e isso faz uma percepção de volume. Eu faço uma sombra do nariz, que é legal, né? E eu ainda fico no limite de iluminar o outro lado do rosto, então vaza um pouquinho de luz e faz esse triângulo de luz que é bem bonito, assim, embaixo dos olhos. Então aqui é o meu limite para o lado de lá, antes de um dos lados ficar completamente escuro, né? A gente vai ver depois, quando eu jogar mais e mais para lá, um lado do rosto vai começar a ficar bem escuro, né? Essa luz de 45 graus é aquela mesma luz daquele desenho clássico, quando as pessoas começam a fazer desenho de sólidos, em aula de desenho, e que vai desenhar uma esfera, e daí essa pessoa desenha aquela luz, faz aquela luz na esfera em 45 graus, né? Porque é uma luz que dá essa sensação bem forte de um volume, né? É uma luz bem boa para representar a ideia de volume. Então é essa luz de 45 graus. Vamos trazer mais para cá, Magnus? Vocês reparem que agora eu cheguei ela um pouquinho mais perto da câmera, né? Diminui o ângulo. Aqui a gente já muda bastante essa sombra do nariz, eu já ilumino mais de frente, né? É quase que um front, que a gente chama de front lit, né? Ou seja, iluminação frontal. Ainda não é bem frontal, né? Ainda está um pouco de ladinho, então ainda tem uma sombrinha no nariz, e essa sombrinha ainda me garante uma certa relação de volume. Aí, ó. Vocês veem que quando a gente começa a se aproximar da câmera, a luz, a gente já começa a perder um pouco essa sensação de volume, a gente começa a chapar mais. Se bem que aqui a gente ainda está num limite, assim, né? A gente ainda tem essa sombrinha do nariz, ainda tem uma sombra no rosto aqui, né, do lado de cá. A gente ainda vê essa sombrinha aqui embaixo, né, perto do queixo aqui, embaixo do cabelo ali, fica uma sombrinha bacana e ainda nos dá essa sensação de volume, mas menos do que o do outro, né? Então a gente tem, quanto mais perto do eixo da câmera tiver a luz, menos essa sensação de volume vai ser evidente. Também a gente diminui a área de sombra, o que também vai fazer a gente diminuir em dramaticidade. Então, quanto mais sombra, mais dramaticidade, né? Isso é claro. Então, a gente vê também que quanto a gente diminui
a área de sombra do rosto também a gente perde em dramaticidade. Então a gente perde em volume e perde em dramaticidade, né? Vamos chegar aqui bem front aqui. Aqui a gente tem a luz na mesma direção da câmera, ela só está um pouco acima, né? Então esse ângulo acima garante a gente ainda ter um mínimo de luz e sombra, porque a gente ainda marca essa sombrinha embaixo do nariz, embaixo dos olhos, embaixo do queixo, e ainda me faz ter uma certa relação de contraste. Essa luz frontal, apesar de tirar a dramaticidade e ela também não dá essa sensação de volume tão marcada, né? Essa luz que a gente chama de front lit, né? Iluminada no mesmo eixo da câmera, aquela luz que lembra o flash da câmera, né? Essa ainda está um pouquinho mais para cima, a gente vai baixar ela daqui a pouco. Mas ela é uma luz muito comum em propaganda, né? Em propaganda, quando você quer propaganda, por exemplo, de produto de beleza, que tem que ver a maquiagem, coisa e tal, ela é uma luz comum para isso, assim, porque o que interessa não é ter dramaticidade, e sim ver o rosto das pessoas. Vamos piorar um pouco isso, deixar mais chapado ainda e vamos baixar essa luz. Aqui a gente tem a luz bem frontal, ela está quase que no eixo da objetiva, como vocês podem ver. Seria quase como aquele flash, aqui sim, quase como aquele flash da fotografia parada que fica em cima da câmera e ilumina frontalmente, mata qualquer sombra do rosto das pessoas. Então aqui a gente vê que a gente perde completamente a ideia de volume, chapado, a gente chapou com esse fundo, ela está bidimensional, não tem uma sensação de volume e não tem nada de dramaticidade, né? É uma luz bem frontal. Às vezes a publicidade quer isso, inclusive faz uma luz ainda mais frontal, que a gente não tem aqui, que é o tal do ring, né? Que é uma luz que você coloca em volta da objetiva, ela é circular, e você ajeita ela em volta da objetiva e ela marca bem certinho lá. Então agora vamos fazer o processo oposto. Aqui a gente foi do clássico, do 45 graus, a luz mais tradicional, que faz aquela sombrinha linda do nariz e coisa e tal, e vamos começar a ficar mais radical. E a gente vai ver que quanto mais a gente vai para a luz lateral, quanto mais lateral fica, mais dramaticidade a gente ganha. Às vezes a gente ganha até demais, então vamos ver isso acontecer. Aqui, né? Isso. Então aqui eu saí um pouco do 45 para lá, fui um pouquinho, abri um pouco mais o ângulo. Então a gente já vê que tem um restinho de luz ali na maçã do rosto, do lado esquerdo do rosto dela, mas que eu não vejo mais o olho, né? Então o fato de eu não ver mais o olho dela ali do outro lado já me coloca ela nas sombras um pouco mais profundas, né? Então ali a gente já começa a passar por uma sombra mais carregada, com mais dramaticidade, né? Enfim, aí cabe tentar entender se é isso mesmo que está se buscando, né? Vamos chegar mais para lá. Aqui a gente está com a luz a 90 graus em relação à câmera da modelo. Então essa luz bem lateral mesmo, a luz bem lateral. Vocês veem como ela desenha forte o rosto dela, né? Metade na sombra, metade na luz, né? Então essa é bem mais radical ainda. A gente ainda mantém a ideia de volume, aqui tudo fica cada vez mais radical, né? E aqui a gente começa a perder, inclusive, a luz no olho dela. Ainda tem um pouquinho de luz no outro olho, né? No olho do lado da luz, né? Mas eu gosto, acho bastante interessante essa luz, assim. Ela é bastante interessante. O fato de banhar um lado de luz e o lado da sombra, né? A sombra é sempre legal a gente pensar na sombra, assim, porque a gente pode pensar que o bacana da fotografia é iluminar, mas um jeito de pensar a fotografia também que eu gosto de pensar é como a gente gera sombra, né? Então, quer dizer, fotografar em função de que sombras eu quero gerar, né? Porque, na verdade, talvez o que a gente não mostra, o que é escuro, seja tão importante quanto o que a gente mostra, né? Então, jogar com o que é visto e o que não é visto é bastante interessante. O que faz essa luz, que fica nesse limiar do que é visto e o que não é visto, seja interessante também. Vamos para o próximo ponto lá? Aqui a gente passou do 90 graus. Passou do 90 graus, a gente já está numa região
que é o que a gente chama de contraluz, ou backlight. Ela já está iluminada de contra, a gente diz, já está iluminada de contra. Passou do 90 graus, é contra, né? Tudo para lá vai ser contra. Reparem como quando a gente está iluminando de contra, a gente já não tem mais o olho, né? Claro que a gente poderia jogar outra luz para compensar isso, jogar uma luzinha, mas assim, em termos de luz e sombra, né, a nossa luz principal está provocando uma sombra que me esconde o olho. Isso pode ser bem interessante, assim, né? Muito, porque a gente gera cada vez mais dramaticidade. Então a gente percebe que quanto mais sombra a gente gera e quanto mais contra a gente fica, mais dramaticidade tem. Esse é o contraluz mais tradicional, que é o contra-contra. Realmente lá atrás, que é a famosa luz de cabelo, né? Essa luz que desenha o cabelo. É uma luz que é muito usada como uma luz extra no set para fazer essa luz do cabelo que desenha, que destaca do fundo. E poderia ser usado para criar algo, uma silhueta bem radical mesmo, numa cena em que eu quisesse usar ela como luz principal. Não teria problema nenhum. Mas é uma luz completamente radical. Esse contraluz, ele ficou muito famoso no cinema hollywoodiano ali da década de 40, 50, com as atrizes, porque tinha que ressaltar as atrizes, aquelas loiras, e aí se colocava muito essa luz de cabelo para criar essa silhueta antes de qualquer coisa, né? Ou seja, você cria essa silhueta que faz a atriz ficar, né, acesa, e aí você joga outras luzes para iluminar o rosto, né? Então é uma luz, enfim, tradicional no cinema por isso. Mas ela, como luz principal, ela pode ser usada também, criando esse efeito radical de silhueta, né? Então aqui a gente voltou lá para o 45 graus, mas baixou a luz na altura do rosto. Então você vê que a gente sobe a sombra do nariz. Eu gosto até, não acho ruim. Ela tem esse lance de ter um pouquinho do rosto de um dos lados, o lado escuro, ainda com um pouquinho de luz, mas ainda mantém um certo mistério, ainda mantém uma certa dramaticidade. Eu tenho essa relação de volume bonita. Só que o fato da fonte de luz estar na altura do rosto já me gera alguma coisa pouco natural. É uma luz que a gente não vê muito por aí, assim, na natureza, luz que a gente está acostumado, essa luz bem de lado, assim. Normalmente a fonte de luz é um pouquinho para cima, né, do rosto. Porque o céu que ilumina a gente, né, o sol, o céu, a luz sempre está um pouco para cima, né? Quando a gente está em casa, a janela, as fontes de luz sempre estão para cima. Então é uma luz que já gera alguma estranhezazinha, ainda que nada demais, assim, né? Ainda nada demais, ainda é tranquilo. Mas se a gente baixar mais, quanto mais a gente baixar a partir do 90 graus, a gente vê que a gente gera, sim, daí uma sensação de estranheza maior. Vamos baixar, Magnus, vamos fazer o contrário aqui, ó. Então aqui eu baixei ela bastante, assim, 45 graus para baixo, né? Então aqui, como aí sim, quando eu estou para baixo do rosto, assim, de baixo para cima, eu já gero daí uma sensação mesmo antinatural, assim, pouco natural. São poucas fontes de luz que a gente tem que vêm de baixo para cima, né? Em geral, as luzes que vêm de baixo para cima é tipo a luz do abajur, alguma luz de casa que está para baixo, e elas só são ligadas em situação muito íntima, assim. Então é uma situação normalmente noturna, enfim, que está essa luz que vem de baixo. E mesmo assim, quando ela está sozinha, assim, uma única fonte de luz iluminando, é esquisito, né? É uma luz que gera uma estranheza. Por último, vamos fazer uma luz também muito usada, essa a gente usa mais no cinema, que é a luz, o top light, né? A luz que vem bem de cima. Vocês veem que essa luz, o top light, né? Quando ela não tem nenhuma compensação, tá sozinha assim, ela é uma luz também bem radical, apesar de muito usada. Essa luz, até lá pelas tantas no cinema, era meio proibida, assim, porque ela gera essas sombras que você não consegue ver o olho dos atores, né? Então, quer dizer, se você não consegue enxergar o olho, a ideia era de que você também não conseguia enxergar as expressões, né? Que você deixava na sombra exatamente o olho, que é onde dá a expressividade do olhar. Quem quebra com isso é um cara chamado Gordon Willis, que é um fotógrafo que foi muito importante na história do cinema americano, que fotografou O Poderoso Chefão. Então ele usou disso exatamente para dar para o Don Corleone uma expressão sombria, né?
Então, a primeira cena do primeiro filme, né, do número 1, né, do Poderoso Chefão, é ele dentro do escritório dele, e, quer dizer, tem um casamento acontecendo, então a gente vê esse casamento, mas a cena mesmo, o que acontece dentro de 4 paredes, dentro desse escritório dele, que ele recebe uma figura, e ele é essa figura sombria que é iluminada com uma fonte de luz em cima da cabeça dele, e gera essa expressão. Mas o bacana dessa luz é que, para além dessa questão, se eu compenso as sombras, eu tenho uma luz coringa. Ela é uma luz muito prática, porque eu posso fotografar de qualquer lado e eu não tenho essa coisa de perder dramaticidade. Eu sempre vou ter dramaticidade com essa fonte de luz. O que acontece? Quando eu estou trabalhando sobretudo com sistemas de múltiplas câmeras, sempre tem alguma câmera que vai calhar a estar numa direção muito próxima da minha luz principal, e aí eu não tenho uma sombra com dramaticidade, né? Quando eu jogo a luz de cima, eu nunca tenho esse problema. Eu posso filmar de 360 graus e eu mantenho isso. A gente vai ver a técnica mais básica, fundamental, assim, de iluminar com diferentes fontes de luz, né? Num set, a gente pode botar uma infinidade de fontes de luz. Pode precisar colocar muita luz, dependendo do tamanho do set que a gente tem que iluminar, por onde a câmera vai passar, a extensão, né? Enfim, uma série de questões que vão definir a quantidade de coisa que a gente vai iluminar. Mas aqui a gente está pensando no básico, assim, né? Quais são as principais questões. Desde muito cedo no cinema, ali a segunda geração do cinema mais narrativo, porque no começo ali, nessa época do Méliès, nessa época lá atrás, o começo do cinema, a iluminação não tinha muita sofisticação. A luz era vinha muito da iluminação de cena, do teatro. E o cinema também, né? Acontecia em planos fixos, com enfim, alguma cena acontecendo, a câmera nem se movia. Com o tempo a câmera começa a se movimentar e a luz também começa a ganhar uma sofisticação, né? Ali na década de 30 já começa a ver os filmes, sobretudo de Hollywood, assim, com grandes produções de estúdio, que tem que pensar onde colocar a luz. A fotografia still também, de estúdio, viveu o mesmo processo, né? Ter que iluminar, principalmente para as publicidades, no início do advento dos estúdios fotográficos para publicidade, né? Isso é o começo ali das revistas ilustradas, enfim. Tudo isso contribui para que a gente tenha que criar um sistema para iluminar, né? Esse sistema é um pouco baseado no que a gente, assim, levemente inspirado no que a gente tem na natureza. Ou seja, qual que é a nossa principal luz, né? A nossa principal luz é o Sol. O Sol incide sobre a gente e gera uma sombra, né? Só que a gente enxerga essa sombra, né? A gente enxerga. Se eu parar num estacionamento de um supermercado, que não tem nenhuma árvore, nada refletindo luz para mim. Só estou eu sozinho com aquele chão de asfalto escuro, que nem volta a luz do asfalto para mim. Eu estou ali, olho para minha sombra, jogo uma moeda no chão. A gente não enxerga essa moeda? Por que a gente enxerga essa moeda? Que luz está iluminando essa moeda para que eu possa ver essa moeda, né? Essa luz que ilumina as sombras é a luz difusa da atmosfera. A luz entra, se difunde no azul,
da atmosfera, né, nos gases que formam a atmosfera, e isso vai gerar luz para todas as direções, e aí eu vou iluminar as sombras, inclusive dos lados que não está iluminado diretamente pelo Sol. Então a gente pensa uma luz principal, né, pensando luz do Sol, e uma luz que ilumina as nossas sombras, né, para que as nossas sombras não fiquem completamente escuras. Na Lua, por exemplo, não tem atmosfera, não tem luz. A luz que incide, né, nas pessoas ali não tem informação na sombra, ela é completamente escura. Então a gente tem essas duas fontes principais de luz. A nossa luz principal, a gente poderia chamar de luz primária, ou também luz de ataque. Em inglês o termo é key light, muitas vezes a gente escuta também no Brasil as pessoas usarem esse termo, o meu key light, né, mas eu gosto de chamar de luz de ataque, poderia ser luz primária. A minha luz secundária, que é a minha luz de compensação, que vai compensar a luz da sombra, ou de preenchimento, né? É bem comum também escutar esse termo preenchimento, que é a tradução meio literal do inglês, que chama fill light, né? Que seria preenchimento. Então essas são as duas luzes principais. Magnus, vamos acender aqui a compensação para a gente entender o que é essa luz de compensação. Então, o que a gente está vendo aqui na frente é só a nossa luz de ataque, né? Apaga a nossa luz de ataque. Então, nada. Luz de ataque. Tá. Ao invés de mexer na regulagem da câmera, vamos balancear pela própria fonte de luz, né? Vamos baixar essa fonte de luz até a gente chegar lá. Vamos baixando, Magnus. Então a gente vê aqui no false color, vamos baixando, mais um pouquinho. Baixa mais um pouco. Aí, parou. A gente está em quantos por cento aí? 18%. Vamos subir um pouquinho, porque a gente está verde no cinza, né? Então a gente quer que o cinza fique cinza, entre o rosa e o cinza. Vamos mais um pouquinho. Aí. Luz principal, né? Luz de ataque. Agora vamos para a nossa luz secundária, luz de compensação. Tá. Reparem que a luz principal, a gente fez um cinza médio lá no cartão cinza, e ela está fazendo um cinza médio no rosto dela e fazendo aquele rosa nas partes mais próximas ali, as partes que tem um pouquinho mais de brilho da pele, a gente chega no rosa do false color, né? Ou seja, a gente está na exposição correta na maior parte do rosto dela, muito parecido, correta entre aspas, né? Ou seja, um cinza médio, um tom médio ali no rosto dela, e onde brilha um pouquinho mais, está indo para um stop a mais, que é o tomzinho rosa. Vamos ver lá agora a compensação, como é que está. Vamos subindo. Quanto que estamos? 15%. Vai subindo. Pode subir. Mais. Aí. Aqui a gente chegou num verde no false color, o que significa que eu estou aí um stop para baixo. Então eu estou com um stop para baixo. Esse é meio que o limite entre eu ter a sensação de que tem luz e que tem sombra, mas sombras muito, muito pouco contrastadas, né? Aqui que o negócio pega, aqui que o bicho pega. Aqui que eu vou escolher a minha relação de contraste, né? Eu estou aqui com uma relação de contraste muito baixa, né? Se eu fosse naquele meu índice lá do mapa da dramaturgia visual, eu estaria aqui quase em propaganda de margarina, né? Seria um índice de um stop de contraste. É pouco, ou seja, é um contraste muito pequeno. Eu tenho muito pouco... Aí com um contraste muito pequeno, eu não só perco em dramaticidade, ou seja, eu tenho pouca dramaticidade, talvez para uma propaganda de margarina isso funcione bem, que eu não tenho que ter dramaticidade mesmo, eu tenho que ter todo mundo muito feliz, alegre e mostrar todo mundo, então talvez seja bom para isso, para determinados tipos de projeto funciona, mas em geral não. Em geral as histórias que a gente conta exigem um pouco mais de densidade. Então vamos tirar um pouco mais, Magnus. Tá. Tirar um tiquinho mais ainda. Quanto que tá? 15. Aí. Vamos ver a diferença em quantos pontos tá, porque o false color não me ajuda nisso muito. Sobe um pouquinho mais, Magnus. Aí deu. Então lá deu 2,8 no ataque e 1,05 na compensação. Ou seja, eu tenho um índice de contraste aqui de 3 stops.
3 stops já é um índice de contraste que eu tenho uma sensação bem clara de sombra, sombra com sombra, mas eu ainda tenho bastante textura nessas sombras, né? Então eu tenho bastante definição. É um índice de contraste que eu gosto muito, assim, né? Na época do filme, a gente tinha latitudes menores e a gente costumava evitar passar muito de 2 stops, assim. Quando a gente ia para 3, a gente queria alguma coisa um pouco mais radical, né? Já beirando perder textura, quando eu tinha filmava em negativo, né? Aqui no digital, a gente tem na Blackmagic, na maioria das câmeras, sobretudo essas que têm um dynamic range melhor, assim, uma latitude maior, eu tenho condições de chegar em 3 stops tranquilamente, numa boa, mantendo textura no rosto, né? Então aqui a gente tá tranquilo, a gente está vendo no espaço de cor REC 709 e ainda assim eu estou vendo aqui, mesmo no monitor, eu estou vendo bem direitinho textura com 3 stops de diferença. Uma textura legal. Aqui a gente montou os 2 pontos de luz fundamentais. Mas ainda tem uma coisa me incomodando, que o fundo não está preto. Tem muita luz vazando para o fundo, então eu vou pedir para o Magnus bandeirar essas luzes para eu matar a luz que vaza para o fundo. Ó, bandeiramos a compensação para ela só chegar na modelo e não vazar para o fundo. Então a gente já vê que o lado de lá já ficou bem mais escuro. Pronto. Bandeirando a compensação e o ataque, o fundo ficou bem escuro. Tá legal. Aqui a gente tem um sistema básico do ataque e compensação. Seria aquela luz que baseada no sistema do Sol, né? Agora, a gente está falando que esse sistema dos 3 pontos de luz, né? O modelo dos 3 pontos de luz. Por que 3 pontos de luz? Porque a gente tem, na época do cinema hollywoodiano, o auge das atrizes, das estrelas do cinema, lá na década de 40, 50, o grande momento Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, essas grandes estrelas do cinema hollywoodiano, e também na publicidade, nessas mesmas revistas ilustradas que aparecem, propaganda e coisa e tal, você tinha essa figura da modelo, sobretudo da loira, né? Essa loira com aquele cabelão, cheio daqueles rolinhos tipo permanente, coisa e tal, e você queria que isso aparecesse, que ela se destacasse, né? E também tinha uma questão de você destacar os personagens do fundo. Então o pessoal começou a pensar numa luz que vem de trás e ilumina e faz aquela silhueta lá de trás. What did you say to him? Vamos ligar um contraluz? A gente podia, Magnus, deixar só o contraluz. Vamos apagar todas as outras e deixar só o contraluz. Tá. Aqui me apareceu um pequeno probleminha porque esse contraluz me gerou um flare indesejado. Então eu vou pedir para o Magnus bandeirar a luz aqui, que chega que incide na câmera, porque o contraluz é um problema muito comum do contraluz, porque ele está para trás, então ele é apontado para a câmera. Então pode entrar lá, Magnus. Aí cortou. Então esse problema a gente resolveu. Eu estou vendo uma questão aqui, porque a gente ligou lá atrás para fazer esse backlight, ou esse contraluz, uma fonte de luz de tungstênio. Diferente de todas as outras, que está com temperatura de luz do dia, lá está muito mais quente. Então eu vou pedir para o Magnus colocar uma gelatina de correção, um CTB, e também eu vou pedir para ele colocar junto, eu já pedi para ele fazer isso, né? Eu já estou refazendo o negócio, ele já tá pronta a bandeira, o frame da bandeira com a gelatina, e eu pedi para ele colocar junto um 3010 para difundir levemente essa luz, filtrar ela um pouquinho, para a gente ela ter um pouquinho mais suave nesse contraluz. É muito comum o contraluz, sobretudo essa luz de cabelo, ela vir dura, mas eu gosto de uma certa suavidade, então eu botei um 3010 que quebra um pouquinho a dureza da luz do Fresnel. Coloca lá, Magnus.
Então vocês reparem que a gente, né, corrigiu a temperatura e geramos essa luzinha um pouquinho mais suave. Não tanto, mas um pouquinho, que é mais sutil também, né? Então vamos voltar lá com a nossa... Primeiro volta a compensação, só para a gente ver o que ficaria backlight, ou contraluz e compensação. Com ela subexposta, 3 stops, né? E agora vamos ligar lá a luz de ataque. Então aqui a gente tem os 3 pontos de luz, o tradicional 3 pontos de luz: ataque, compensação e contraluz, ou backlight, né? Ataque, compensação e backlight. O backlight é muito comum a gente escutar o termo em inglês mesmo e falar o termo em inglês. E aí a gente fecha um sistema que está bonitinho. Eu tenho volume, as sombras estão iluminadas, não se enterram na sombra profunda, então eu tenho sombras iluminadas. Eu tenho essa luzinha do cabelo que faz esse destaque da personagem, enfim, da atriz, ou do ator, ou da modelo, no caso aqui, e está tudo bonitinho. Mas os 3 pontos de luz, na verdade, são 4. A gente tem se fosse os 3 mosqueteiros, a gente tem um D'Artagnan na história também, que é a luz que ilumina o nosso fundo, né? Então, o legal de trabalhar com estúdio é que eu posso ter recuo e essa luz não influencia no fundo. Então eu posso fazer o que eu quiser com esse fundo, eu posso iluminar esse fundo e ter uma outra coisa lá atrás. Mas numa situação de locação, onde eu estou trabalhando numa casa, num apartamento qualquer, eu também tenho que pensar em como eu iluminar esse meu fundo, o que está lá atrás, né? Aqui a gente vai usar uma elipsoidal com um padrãozinho que a gente vai colocar ali. Liga a elipsoidal pura lá atrás. Pronto. Criamos uma luz lá no fundo, uma luz chapada, mas vamos... Então tá um cinza, o fundo do estúdio está pintado de cinza, a gente veio esse cinza aí, que é meio neutro, meio bobo, né? Vamos criar um efeitozinho aí. O elipsoidal, esse elipsoidal, não são todos que tem, esse tem uns padrõezinhos, em inglês chama gobo, são os padrõezinhos que você encaixa nele e aí você pode projetar lá no fundo. Vamos projetar um gostosinho daquele lá. Tá. Faz o foco nele. Então fiz ali, tem um padrãozinho como se fosse os galhos de uma árvore, projetei lá. Tira ele um pouquinho de foco para ficar mais bonito. Vou deixar ele desfocadinho como se tivesse dessa sombra lá longe, assim, eu desfoco na própria luz. O elipsoidal tem essa vantagem, né, que eu posso focar. Então ele desfocadinho gerou um bonitinho. Vamos sobrepor aquele outro junto? Tem um outro padrãozinho, a gente sobreposto ele vai criar um padrão mais abstrato que pra gente interessa. Ó, isso já está bem bonito, assim, né? Mas ainda é cinza. Vamos jogar uma corzinha aí. Põe um verde, Magno, só verde. Pintamos o fundo de verde. A gente pode fazer o que a gente quiser. A criatividade é o limite. Vamos botar o vermelho, só vermelho. Botei uma gelatina vermelha. E daí a gente tem o fundo bem vermelhinho, bonito. Agora vamos botar naquele meiozinho que a gente tinha estudado lá. Pronto. Aí criei um fundo qualquer. Eu botei metade da gelatina verde, metade da gelatina vermelha, só para criar um efeito no fundo, assim, com uma textura, né? E uma corzinha. E aí a gente tem os 3 pontos de luz, que são, na verdade, 4, né? Ataque, compensação, contraluz e a luz de fundo, que também é conhecida como luz de background, ou só background. Então eu tenho ataque, compensação, contraluz ou backlight e background. O Chroma Key ele é uma ferramenta que a gente usa para recortar o fundo, né? E depois na pós a gente aplicar um outro fundo. É muito usado no cinema para qualquer tipo de efeito especial. Hoje tem outras técnicas que têm aparecido com controles de movimento, enfim, técnicas mais elaboradas, mas até hoje a mais usada no cinema para recorte é o Chroma Key, porque é muito fácil você selecionar uma cor específica e daí recortar aquela cor. Mas para fazer o Chroma Key e conseguir fazer esse efeito de um jeito bacana, a gente precisa tomar certos cuidados. O principal cuidado ao se usar dessa técnica é
que o chroma key ele tem que ser homogêneo e bem exposto. Se a gente ilumina só um dos lados do fundo verde, a gente repara aqui que a waveform está caidinha para o lado de cá. Então isso significa que na pós, quando for selecionar o fundo, a pessoa que vai fazer o efeito especial vai ter problemas, porque, enfim, esse lado aqui está muito mais escuro do que esse, né? Então a nossa principal preocupação ao iluminar esse fundo é ele estar com uma iluminação homogênea. Olha lá. Quando a gente liga os dois, a gente vê, eu coloquei eles dois, os dois estão em 100%, e eu afastei eles o máximo que eu podia desse fundo para eu ter menos diferença tonal entre as partes desse fundo. Vocês veem que ele está bem retinho ali, o centro está ligeiramente... Você pode dar um passinho para o lado, só para a gente ver o fundo. Vocês veem que o centro está um pouquinho mais de luz do que as bordas, mas é muito sutil, não é um problema, assim. Pode voltar lá para a sua marca. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Como que a gente faz isso? Com recuo, né? Recuo é a nossa principal arma aqui no chroma key. Quando a gente tem pouco recuo, começa a ficar cada vez mais difícil. Porque o que acontece? Quando eu coloco uma fonte de luz, vocês lembram da história lá do inverso do quadrado da distância, né? Ou seja, se eu estou com uma fonte de luz muito perto, qualquer distância entre a borda do fundo e o centro do fundo vai fazer uma diferença de luz muito grande. Então, quando eu distancio essas fontes de luz, a distância relativa entre a borda e o centro, em relação à luz, diminui. Então, eu tenho cada vez mais uma luz mais homogênea. Então, esse é o principal pulo do gato aqui no chroma key. Vocês veem que eu também usei uma fonte de luz suave, uma softbox grande. Em tese, eu poderia ter colocado uma luz aberta, sem nada na frente. O que acontece? Que ela ficaria mais dura, uma luz mais dura. É uma superfície lisa, então a princípio não tem problema nenhum. Se fosse uma superfície lisa, se ela fosse bem lisinha, tivesse sem nenhuma uniformidade, não faria diferença, seria igual. Agora, como a gente está falando de um fundo de estúdio que já foi pintado 312 vezes e ele tem pequenas ruguinhas, pequenos defeitinhos assim no fundo, qualquer coisinha com uma luz mais dura ia marcar uma sombra. E a gente não quer isso. Então uma luz suave marca menos sombra, então é mais legal, né? Então por isso que a gente colocou uma luz suave para se tiver uma sombrinha, matamos esse problema também, né? Então, mas a iluminação do fundo basicamente é esse o que a gente tem que cuidar, né? Então é isso, ter o máximo de recuo e uma luz mais suave possível para evitar esses probleminhas. Quanto ao fundo, como vocês já devem ter meio que presumindo, o melhor que ele seja o mais liso possível. Então é muito comum em chroma key a gente comprar tecido verde para fazer o chroma key em loja de fotografia. Esses tecidos, o problema é que eles nunca são bem esticados, ou às vezes não são bem esticados, e aí ele vai dar diferenças tonais, porque ele vai ter rugazinhas, e daí vai fazer sombra, vai fazer textura, e isso não é bom para o chroma key também, é melhor que seja bem liso. Então, um fundo de parede pintado de verde é melhor. Bom, a gente tem que cuidar também com a cor desse verde, né? O ideal é usar uma tinta de chroma key, né? Que é uma tinta verde puro. Que é só o canal de verde. Esse não é. Essas tintas são muito difíceis no Brasil porque elas não são fabricadas no Brasil. E importar tinta é um problema, porque tinta é muito pesado, né? É um peso grande. Então você tem que importar e aí tem que vir aquele troço de navio, sei lá o quê. É difícil importar e é caro. Então, o que mais se aproxima, os gaffers pedem lá uma mistura de verde pro cara da loja lá. É o verde bandeira que foi usado aqui. Então a gente percebe aqui que tem um tanto de amarelo, ou seja, está vendo, o canal verde e o vermelho apareceram de maneira bem intensa, assim. Então isso significa que poderia ser melhor, assim. Tá bom, vai funcionar bem para o propósito, mas poderia ser melhor. A gente pode fazer o chroma key com outras cores também, não precisaria ser só com o verde, né? Tem chroma key que é azul e poderia ser com qualquer cor. O mais importante é ser uma cor muito diferente da cor que a gente tem na modelo, no ator, na atriz, nas roupas. Isso é o mais importante, assim. O verde, em especial, ele é bacana, é melhor do que os outros, ele tem uma vantagem sobre os outros, porque além de ser muito difícil, enfim, é mais fácil você não ter essa cor na roupa das pessoas e disfarçar ou optar por não ter, mas o verde tem uma vantagem técnica sobre as outras,
porque os sensores têm muito mais pixel verde do que os outros pixels. Então a gente tem 50% de pixel verde e os outros pixels têm 25% azul, 25% vermelho. Então também facilita no recorte, porque, enfim, eu tenho mais informação no verde do que nas outras cores. Então depois, na hora de recortar, o verde também facilita. O melhor seria, então, eu ter um waveform aqui na hora que tivesse o verde e as outras cores bem mais baixas, assim, né? Mas, enfim, tá bem, o verde está bem destacadinho ali, tá funcionando. Outra coisa que a gente tem que cuidar é o codec. Isso é bem importante, assim. Menor a compressão, melhor. Menor a compressão, melhor. Se tiver chroma subsampling, se ao invés de eu usar um codec que seja 444, eu usar um codec 422 ou 420, é ruim. É ruim, porque o que vai acontecer é que no limite do cabelo com o fundo, ele vai resumir informação de cor ali. E aí eu não vou conseguir ter um recorte perfeito na borda, porque ele vai pegar grupos de pixel e simplificar informações cromáticas. E aí eu vou ter problemas no recorte. Então, chroma subsampling para o chroma key é um problema. A gente tem que ter a informação de cor completa. Então eu vou colocar aqui o melhor codec no RAW com um bitrate constante. Não vou colocar um bitrate variável, porque daí vai ser muita informação, acho que daí também não é para tanto. Então o codec menos comprimido com bitrate constante, acho que vai ser o suficiente para a gente aqui, vai ter bastante informação para o pessoal da pós fazer o recorte. Também baixei o ISO, botei o ISO nativo dela para a gente ter menos ruído, também vai facilitar, menos ruído, facilitar no recorte. Feito isso, a gente já tem o fundo iluminado, escolhido o codec que a gente vai filmar, e aí a gente resolveu já boa parte do nosso problema. Aí a gente começa a ter alguns outros problemas. Gi, você pode dar uns passinhos para trás? Mais. Pronto. Aqui ela foi para trás e o que acontece? Ela começou a ser iluminada pela luz que ilumina o fundo. O problema aqui é que daí, se essa luz tem um recuo grande, como eu garantir que ela não vai interferir na luz que eu quero fazer, né? Então eu preciso bandeirar e não deixar que a luz chegue nela, entendeu? Então isso é uma questão. Então eu tenho que ter recuo, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar que a luz chegue nela. Outra coisa que eu também que aqui não acontece, mas que poderia porventura acontecer, é voltar, quando eu tenho superfícies de verde muito grande, um estúdio muito grande, todo pintado de verde, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não voltar verde nas pessoas, né? Porque se voltar verde, refletido, rebatido nas pessoas, aquilo também vai começar a recortar na hora que for escolher a cor que vai recortar, né? Na hora que o pessoal da pós for escolher essa corzinha de verde, pode invadir na pele, e aí é um problema, porque está voltando luz verde na pele. Pode voltar. Então a gente tem que conseguir proteger essa luz para eu poder fazer a luz que eu quiser nela e não interferir. Vamos desligar as nossas luzes aqui, Magnus? Tá. Aqui, com ela escurinha, eu consigo iluminar do jeito que eu quiser. Então eu protegi essa luz para voltar o mínimo nela, né? Como tem muita luz vazando nas paredes que não são verde do estúdio, tá chegando uma compensaçãozinha nela ali, já um pouquinho de luz está chegando nela, né? Eu poderia bandeirar mais essas luzes para não chegar nada, né? Não fazer chegar nenhuma luz aqui. Não preciso fazer isso porque essa não está me incomodando, essa quantidade de luz que está, porque está bem escuro, está tudo bem. E a luz que está voltando não é do verde, é a luz que está voltando das outras paredes do estúdio. Então tá tudo bem, né? Porque tem paredes que são cinza, tem paredes, enfim, não tá me incomodando essa luz. Então eu vou deixar assim mesmo. Mas eu poderia me esforçar para botar bandeiras e a luz que está iluminando o verde chegar só no verde e no resto do estúdio não chega nada, né? Então isso poderia ser uma preocupação caso o estúdio tivesse inteiro verde, né? Vamos ligar de novo a nossa luz ali e vamos entrar lá com o cinza para eu fazer a colorimetria ali dessa luz. Vamos fazer lá atrás, no do verde, vamos ver como é que tá. Aí, chega, isso, é isso. Só o cinza.
Então, aqui, ó, vamos lá fazer o balanço do branco lá do fundo. Vamos ver como tá lá. Pronto. Agora vamos lá no rosto dela, deixa eu ver como que tá lá. Tá. Giz, posso te pedir para dar um passinho pro lado? Isso aí. Tá sobrando um pouquinho de vermelho ali no cinza, mas eu vou deixar assim. E aí o colorista lá na pós acerta um pouquinho depois do recorte, porque senão eu vou ter que gelatinar esses LEDs não tem alteração de cor, eu vou ter que gelatinar e não precisa, porque é muito sutil. A colorimetria está quase boa, está muito próximo de estar bem boa. Não vai dar problema isso. Então o que a gente vai fazer é filmar esse cartão. Estou filmando já, na verdade. Põe o color checker lá, que daí a gente já faz isso. Legal, obrigado. Então ali é importante isso que a gente fez agora de botar o cartão cinza e o color checker. Eu sempre gosto de botar o cartão cinza no fundo do color checker. Por que eu faço isso? Primeiro que é uma informação, o color checker tem uma fileira que é de cinza, de tons neutros, né? Do branco ao preto, passando por alguns tons de cinza. Às vezes ele é muito pequenininho quando ele quer ir lá com aquela conta-gotas e encontrar o cinza lá. Então se eu tenho uma superfície de cinza maior, facilita para o colorista ir lá e clicar e aí ele fazer um balanço de branco automático a partir daquela superfície de cinza. Então isso facilita a vida dele. E aí eu tenho o Color Checker que tem todas as outras informações de cor, inclusive eu posso abrir lá na pós um cartãozinho que eu digo qual Color Checker que eu estou usando, ele abre uma tabelinha que encaixa em cima do Color Checker e aí ele vai tentar equalizar, as cores todas da cena com aquele Color Checker. Então isso é bem útil assim, né? Então sempre é legal gravar um pouquinho do Color Checker com cartão cinza. Isso a gente poderia fazer sempre, isso poderia ser uma prática saudável em todos os planos que vocês forem fazer na vida, assim, colocar um color checker com uma cartelinha de cor. Em filme, narrativa, assim, quando você tem continuidade, isso é fundamental. Aqui eu estou fazendo para ele ter essa informação melhor, até porque a gente já daí linka com uma outra coisa sobre o chroma key que é legal, que é onde você vai colocar essa imagem. Sempre quando você faz um chroma key, o bacana é você saber para que você está fazendo isso? Ou seja, aquele recorte vai ser usado para quê, aonde? Que fundo vai ser aplicado ali? Né? Porque se você faz isso, você consegue planejar a luz que você vai usar. Né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente quer colocar uma cena de neve. Então, a gente vai colocar ela num fundo que é uma paisagem de neve, que está uma nevasca, assim, está nevando lá. Reparem a sombra que a árvore faz no chão. Então, a gente percebe que é uma luz de cima, natural de qualquer dia nublado, né? Que a luz vem do céu de cima, e aí faz sombras pontuais na parte de baixo do queixo, um pouquinho embaixo do olho, porque é uma luz que vem de cima, né? Então é uma luz bem difusa. Então o que a gente fez aqui foi colocar um softbox lá em cima, e eu coloquei mais um difusor embaixo, mais perto dela, para a gente ter uma luz bem difusa nela. Magnus, vamos apagar essa compensação aqui. Que faz sombras, né? A gente vê as sombras que faz na toda a parte de baixo, né? Do olho, do queixo. O que acontece? Num dia de neve, o chão é branco, então também volta a luz do chão, ela rebate e compensa as sombras. Como aqui eu estou no estúdio e o chão desse estúdio não é branco, e além disso, a fonte de luz é muito próxima dela, se eu colocar, mesmo se fosse branco o chão, não ia voltar a luz o suficiente, né? Então eu tive que colocar uma fonte de luz mesmo. Então eu coloquei uma compensação também com uma softbox para ficar suave também e de baixo para cima. Então liga a compensação aí pra gente. Tá? Então ela está compensando as sombras ali embaixo. Lá no fundo eu coloquei uma luz de contra, um backlight, para fazer, mas eu coloquei bem levinho assim. O que acontece é que o backlight ele dá uma recortada no cabelo. E aí também é um elemento que ajuda a recortar na hora de fazer, enfim, na pós-produção, recortar o fundo do primeiro plano, né? Apesar de que nessa cena é meio forçado o backlight, porque a luz é muito flat. A gente diz que ela é muito chapada, muito sem contraste, né?
flat em inglês é plano, né? Então a luz é muito chapada. E aí a gente poderia ter um problema de ser meio artificial. Então eu coloquei, mas eu coloquei bem assim, bem pouquinho, só para, enfim, dar um leve destaquezinho no cabelo, só para facilitar a vida. Eu estou expondo pelo meio, assim, ou seja, a exposição... Sofia, põe de novo lá o cartão cinza apontado bem lá para a fonte, assim. Aí. Então a gente vê que ele está bem no meio ali, ó, bem no meio do waveform, no IRE em 50%. Ou seja, eu estou ajeitando um cinza médio no cinza médio, né? Na cena, a gente percebe que a cena está um pouco subexposta, mas eu vou deixar isso para o pessoal da pós resolver. Então, quer dizer, eu estou expondo corretamente e ele na pós ele vai escurecer um pouquinho. Na pós é mais fácil escurecer do que deixar mais claro, né? Porque deixar mais claro vem mais ruído, vem uma série de problemas. Escurecer um pouquinho é bem tranquilo, né? Eu prefiro manter tudo que tem de informação assim. Enfim, isso também é uma questão que você pode discutir com o colorista. Você pode ver quem vai colorizar ou quem vai fazer essa pós e ter essa conversa. Você prefere que eu tive essa conversa, inclusive. Eu chamei o Bruno Baltarejo aqui do lado agora há pouco, que é o colorista, e falei, você prefere que eu já subexponha nos níveis da imagem final, ou você prefere que eu te entregue a imagem com uma fotometria correta, entre aspas, e você subexponha junto lá do waveform na paisagem depois. Ele falou, prefiro que você exponha corretamente e daí na pós lá eu faço isso. Então foi o que a gente está fazendo, né? Então a gente está expondo, como vocês veem lá pelo cartão cinza, corretamente, e daí ele vai ter que subexpor ligeiramente isso na pós. É muito diferente do que a gente fazer coisas aleatórias e pensar, isso se resolve na pós. Não. Aqui a gente tem um problema que a gente sabe que vai ser resolvido na pós, mas que está planejado para acontecer assim. Então isso é muito importante. Tudo que a gente puder planejar para acontecer na pós, a gente tem que planejar antes, né? Ou seja, vão acontecer problemas e que vai ter que ter soluções para corrigir problemas, né? A ideia de você fazer uma correção de cor vai acontecer? Vai acontecer. Isso em todo filme acontece. Problemas acontecem. A gente tem que minimizar esses problemas, mas às vezes deixar coisas planejadamente para pós, inclusive que você sente e discute com o colorista, são importantes também, né? Então é esse o caso aqui. A gente vai fazer algo que tem um efeito especial, então numa produção grande eu vou ter que ter um supervisor de efeito especial que vai chegar no set e vai discutir essas coisas junto com o fotógrafo. Bom, você acha melhor eu fazer assim, assado? Eu tenho essas possibilidades. Ele fala, não, olha, talvez se você fizer desse jeito, iluminar o verde de um outro jeito, enfim. Aí, quando tem coisas complexas, você tem que ter essa figura do supervisor de pós, do colorista e discutir com todo mundo as melhores soluções para cada tipo de situação, né? Mas aí isso a gente está falando de produções maiores e está falando de problemas específicos que eu nem teria como falar agora, porque, enfim, são problemas específicos que vão aparecer quando tiver que aparecer. Vamos filmar essa cena? Vamos fazer um ventinho para simular, porque está nevando. Então vamos fazer um ventinho para simular a neve. E o Bruno ainda vai colocar uma neve no primeiro plano para ajudar no efeito. Rodei. Parabéns por ter concluído esse aulão. Agora, se você colocar em prática tudo que você aprendeu, você já vai perceber uma evolução no seu trabalho ou vai poder ingressar nessa área de filmmaking, direção de fotografia. Porém, isso não é tudo. Se você realmente deseja se profissionalizar, trabalhando como um filmmaker ou um diretor de fotografia, tem muito mais conceitos que você precisa aprender para realmente entender de maneira aprofundada essa área de trabalho. Então, você já imaginou uma formação completa nesse mesmo tema do aulão, porém passando por cada um dos detalhes técnicos e artísticos para que você possa evoluir na sua carreira? E eu digo de cursos com certificação, suporte com professores, materiais para realização de prática e tudo o que você precisa para realmente aprender. Você deve estar pensando, agora é o momento que ele vai me vender um curso, e não é exatamente o que eu vou te fazer, não é só um curso, é um portal inteiro com dezenas de cursos e formações para que você realmente possa aprender sobre audiovisual, cada um dos seus aspectos da pré à pós-produção. É tipo Netflix, através de uma assinatura você tem acesso a todos os cursos, todas as formações, todas as ferramentas disponíveis no portal para realmente te ajudar a ir longe nos seus estudos.
Na AV Makers você encontra cursos das diversas áreas, como pré-produção, pós-produção, direção, videoclipe, direção de arte, produção, roteiro, animação, color grading, edição de vídeos. Só na área de cinematografia e direção de fotografia você encontra cursos de lentes, filtros, acessórios de gravação, operação de câmera, iluminação, do básico ao avançado, passando por estúdio, iluminação externa, planejamento, composição, HDR. E para você que assistiu esse aulão e tem interesse em aprender muito mais aqui no AV Makers, a gente oferece um desconto bem legal. E é com 100% de segurança, porque você tem 7 dias onde você pode assistir os cursos, comprovar que você gostou, e se você por algum motivo não gostar, você pode pedir o cancelamento e receberá o estorno completo do seu investimento. Então, não perca mais tempo, clica aqui no botão, aproveita esse desconto e vem fazer parte da maior comunidade de filmmakers e fotógrafos do Brasil. Eu te encontro lá na plataforma, tenho certeza. Um abraço e bons estudos!